E aí pessoal, aqui o professor Casé abriu uma aulinha especial para vocês, meu povo. Vamos dar uma olhadinha aqui, corrigir algumas questões da EEA, pessoal, de provas anteriores. Lógico, tem que ser, né? Se eu fosse corrigir a prova ainda que ia acontecer, hein, meu povo? Então vamos lá, gente, vamos dar uma olhadinha, deixa eu ver quem é que tá por aqui. O Caio Barbosa dando apoio pra gente. Caio, muito obrigado pelo seu apoio aí, monitor Alfa com o Caio, né? E também o Humbertão aqui dando apoio na mesa pra gente e a Sheilinha também dando o maior apoio pra gente. Avise a galera aí que vai começar uma aula direcionada a EA, meu povo. Vamos lá, todo mundo avisa os amigos, aqueles que vão passar com você também, não vai ser seu concorrente, vai passar, vocês vão passar juntos, meu povo. Tá, e você tá por aí, tá? E fale comigo, hein? Cadê vocês, meu povo? Avise todo mundo aí que a aula vai começar, a gente vai dar uma olhada nas questões de provas anteriores dos especialistas. Gente, tenho fé que vocês vão chegar lá, pessoal. Esse é o ano de vocês, Vocês vão chegar lá, ó. A pessoa, você chegando lá na porta, que beleza, chorar de emoção, você conseguiu, né? Chegando com sua mala lá, olha que beleza, hein? Meu povo, então esse vai ser o seu ano, tenha fé que vai dar certo. Vamos lá, meu povo, vamos. Quem tá aí, fale com a gente. Quem é que tá aí? Quem é que está aí? Fale com a gente. A Leandra dando aqui uma boa tarde. Quem mais está por aí? Quem mais? A Sheilinha, olha a Sheilinha dando boa tarde. Sheilinha, muito obrigado pelo seu café, Sheilinha, maravilhoso. E o Caio aqui, vamos botando para compartilhar. A gente me siga lá no meu Insta, pessoal. Bote aí, Caio, bote aí o meu Insta para eles aí, bote aí para eles me seguirem. Eu boto umas dicas legais, gente. Ah, é só para EA? Não, eu boto dica para ESA, boto dica para SpaceX, eu boto dica para Colégio Naval, dica para AFA, dica para EFON, dica para Escola Naval. Então é muito variado o que eu boto as dicas lá no meu Insta. Me siga lá. A Lorena também chegando, né? A Thay chegando também. Chegou, Thay. Falei com você, você não respondeu, Thay. Onde você andava? Então, pessoal, me siga lá no meu... Cadê o chat, hein? Cadê o chat? Me perdi aqui. Desapareceu o chat aqui. Me ajude aqui. Me ajude, pelo amor de Deus. Humbertão, o que foi, Humbertão, aqui? O que aconteceu aqui, Humberto? Hein? Desabilitou o chat aí. Foi? Como é que habilita isso aqui? Me ajude. Abriu o chat. Olha aí o Misael dizendo da minha careca linda, hoje eu pentei o cabelo. Vamos lá. Humberto, digite aí, por favor, meu Insta para eles. Teacher, Casé, Abreu. Tu pode habilitar aqui para mim, Humberto, o chat? Pode. Aqui ficou uma tela cheia aqui, ó. Fecha essa daí, essa janela aí. Essa aqui, pronto, fechei. E ele ficou aqui embaixo, Humberto. Ah, é porque eu subi aqui, Humberto. Mas ficou lá embaixo, eu não queria que ficasse lá embaixo. A Ellen também, a monitora. Ellen, muito obrigado pelo seu apoio aí, Ellen. Coloque aí, por favor, o meu Insta para os alunos me seguirem lá no meu Insta. Coloque aí, por favor, Ellen. Né? Acho que o Caio não soube colocar, não sabe. É teacher, Casé, Abreu. E a galera tá chegando. Aí, Humbertão já deu 16. Quem que chegou a Thay. Thay, vai dar certo esse ano. Esse é seu ano, Thay. Vai dar certo, tenha fé. Galera, que esse ano é o ano de vocês, meu povo. Vamos lá, pessoal. Começar a nossa aula. Eu acho que é. E você acha que é? Do lado do sinalzinho aí, ó. Tem uma câmera, aí tem
uma grade Ah, e pronto, tá cheio. e agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Eu não sei porque que ele foi aqui para baixo. Sinceramente. Mas deixa. Tá dando pra ver, né? Tá dando pra ver, beleza. Ok? Deixa do jeito que tá mesmo. Vamos lá, meu povo. Aí, olha o Misael aí, esse Misael, como diz aqui no Ceará, é caba bom. Misael, você é de onde, meu filho? Fala de onde, meu filho? Galera, me siga lá, viu? Que eu coloco umas dicas legais. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, meu povo lindo. Vamos lá. Olha aqui, o Misael colocou ali, estou colocando aqui de novo para vocês, me sigam lá aqui. Tem umas dicas boas lá para vocês, certo, gente? Dicas pequenas que vocês assimilam bem rápido alguma coisa. Vamos lá, pessoal, carreiras militares, correções de provas anteriores da EEA, Escola de Especialistas da Aeronáutica. Vocês vão lá, gente. Já pensou, você lá tá aí, você vai ficar feliz, vai chorar lá na porta no dia que você chegar lá. Vamos começando com pronomes, pessoal. Questão de pronome cai muito em interpretação. A maioria das questões da EA são de gramática, certo, gente? A maioria. Ah, prof, cai em interpretação? Cai. Eu diria uns 20% da prova, das 24 questões, uns 20, talvez umas 5 ou 6 de interpretação. A maioria é gramática pura mesmo, certo, gente? Então, vamos lá, meu povo, vamos lá que vai dar certo. Começando com questões de pronomes, olha aqui nós temos para vocês completarem com pronomes, meu povo. Aí, vocês já baixaram o material, pessoal? Já estão com o material aí na mão? No material de vocês tem o ano dessa questão, ok? Que ano é esse aí, pessoal? Que ano é esse? Que ano é esse? Misael, diretamente do Caicó. Que ano é esse? Que ano é esse? Você tem que é a interpretação total, mas tem umas questões de gramática também, certo? Mas BCT acho que tem umas questões de gramática também, certo? É um nível mais elevado, ok? Então vamos lá, meu povo. Vamos lá. Gramática na veia. Então, pessoal, vamos lá. A long job. E então aí tem um texto, a cara da EA, né? Ele bota espaços para vocês completarem. Então, esse tipo de questão que você tem que fazer. Vai lendo o texto direto? Não, dê uma olhada aqui, ó, dê uma olhada aqui, né? Vocês vão usar essa estratégia, do jeito que eu faria uma prova de inglês, certo? Vai para o texto direto? Não. Darem uma olhada aqui, ó. His, he, his. O pronome relacionado a ele. Aqui tem um pronome sujeito e aqui tem possessivo. Tem dois possessivos. Dele e ele. Ok? Dele, ele e dele. Né? His, dele. He, ele, dele. Aqui, your, seu, é um possessivo. His, dele e our. Todos os três são possessivos também, ideia de posse. Aqui você tem his, aqui você tem him, ó, his e him. Aqui é dele. E aqui, prof, pronome objeto, gente, ó, sujeito he, e o objeto que equivale a he é him. Ok? Ah, prof, qual é a diferença? Esse aqui é como se fosse o nosso caso reto. E esse aqui é como se fosse o nosso caso oblíquo. Como é isso em inglês, prof? A referência de uso é o verbo. Esse aqui, sempre antes do verbo. E esse aqui sempre após o verbo. Ok? Então, se eu digo que ele trabalha, não pode ser him works. Né? Ah, prof, por que não pode ser? Porque antes do verbo tem que ser he. Ele trabalha. Se eu disser, eu conversei com ele. Eu conversei com he, não pode.
Por quê? Porque a referência é o verbo. E após o verbo é o pronome objeto. Então, o correto é I talked to him. Ok? Então, você tem o verbo como referência. Caso reto antes do verbo, caso oblíquo depois do verbo. Então, esse aqui, se for ele, vai aparecer após o verbo. E o your é um possessivo também. Aqui nós temos possessivo, 3 possessivos. Então, pessoal, aqui só tem 2 pronomes pessoais. Que 2 pronomes pessoais são esses? O he e o him. Ok? Essa é a análise que você vai fazer da questão antes de resolvê-la. Olha, então você vai aqui, ó. Você ajudará pai. Você ajudará o terceiro espaço. O terceiro espaço só tem possessivo aqui, ó, gente. Você ajudará o pai dele, você ajudará o nosso pai, você ajudará seu pai, ou você ajudará seu pai? Quando você crescer, você ajudará seu pai. Opa, então é seu. Olha aí, pessoal. Na prova você tem que fazer isso. Você não pode escolher a alternativa correta. Você tem que eliminar para chegar na correta. Olha aí, ó. Já diminuiu a margem de erro para 50%. 2 já foram. Ok? Ou é his, him, your, ou é your, his, your, ok? A primeira é his ou your. Então vamos lá. A little boy, um garotinho, sees his dad, vê o pai dele pintando o teto. Um garotinho vê o pai dele pintando o teto. Mom, a mãe, ou é a mãe dele, ou ele está falando com você? Hã? Tá? A mãe de quem? É a mãe de você aí que está me ouvindo? Ou é a mãe do garotinho, a mãe dele? Isso, pessoal, olha aí. Só que vocês já mataram a questão. Ó. A mãe dele disse para ele: quando você crescer, você ajudará seu pai. Olha que moleza, pessoal. Letra C. His mom says to him. A mãe dele diz para ele. Certo? Então, letra C. Ah, prof, por que não pode ser your? Eu não entendi. Your não é seu? E não é a mãe, o seu pai? Então, vocês têm que raciocinar diferente do português, meu povo. Como assim, prof? Raciocinar? Em inglês é mais difícil, né, prof? Não, gente. Você não pode encarar o inglês como uma língua mais difícil, não. Você tem que ver uma língua de maneira cultural. É diferente. Pensam diferente da gente. O que é his? Dele. O que é your? Seu, sua. Ok? Quando eu uso his, eu estou me referindo a esse sujeito. Eu estou falando de quem? Do garotinho. Ele vê quem? Ele vê o seu pai? You? Não. Você que está aí me assistindo, não tem nada a ver com a história. Quem tem a ver com a história é o garotinho. Então o garotinho, ele vê o pai dele. O pai dele, e não o seu pai. Certo? Seu ou sua, referindo especificamente a you. Mas aqui nós estamos falando de uma terceira pessoa. Ele vê o pai dele, certo? Pintando o teto. A mãe de quem? Eu estou falando da sua mãe, você que está me assistindo aí, a sua mãe? Não, eu não tenho, sua mãe não tem nada a ver com a história. Eu estou falando da mãe dele, do garotinho, certo? Ah, prof, então your é quando você está falando de uma segunda pessoa. Your mother is sleeping. Quando eu digo isso aqui, sua mãe está dormindo. Eu estou falando da sua mãe que está me ouvindo aí. Né? Vê lá se ela está dormindo mesmo. Agora, se eu estou conversando com você e nós vamos falar de uma terceira pessoa, fofocar sobre a vida alheia, uma pessoa que não está aqui,
olha, a mãe dele, do fulano que a gente está falando, está dormindo. Mas essa pessoa aqui é uma terceira pessoa. Ela não está presente na conversa. É o mesmo que acontece aqui. O garotinho não está presente aqui. O narrador está falando da mãe dele. O narrador está falando da mãe do garotinho, certo? De uma terceira pessoa. Ele vê seu pai pintando o teto. Quem? O garotinho. A mãe dele, a mãe de quem? Do garotinho. Ok? Então tenham muito cuidado, porque em português o seu pode ser usado para segunda ou terceira pessoa. Ele e o seu pai, ok? Já em inglês, o your é usado só para a segunda pessoa. Eu digo em português, ele e seu pai. Esse pai é de quem? É dele ou é o seu com quem eu estou falando? Em português, não dá para saber. Em inglês, dá, porque é he and your father. Aqui eu estou dizendo que ele saiu com o seu pai. Você que eu estou falando agora. Certo? Agora, he and his father, nós estamos falando do pai dele, da pessoa sobre quem a gente está falando. Ele e o pai dele foram para o cinema. He and your father, estou falando que ele e o teu pai aí foi para o cinema. Então tenham muito cuidado, né? Que em inglês é separado o seu, né, do dele. Então a melhor forma de traduzir o his é como se fosse dele. E a melhor forma de traduzir your é como se fosse seu ou sua. Entendido, meu povo? Portanto, letra C, letra C, letra C. Mas daria para saber pelo him que vem depois do verbo says? Não. Não. Não, Misael. Sabe por quê, Misael? Deixa eu te explicar, ó. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Você está falando o verbo com S, né? His mom says to him. A mãe dele, a mãe de quem? A mãe dele é ela. A mãe dele. Eu estou falando dele? Não, estou falando da mãe dele. Então, o his mom equivale a she. O S aqui não tem nada a ver com o garoto. O S aqui é por causa do she, que na terceira pessoa recebe S. Ok? Então, esse says aqui com S não tem nada a ver com o garoto. Tem a ver com a mãe do garoto. Entendido, Misael? Depois de she, a variação verbal no simple present. Entendido, meu filho? Começou agora. Estamos na primeira, Cássio. Estamos na primeira. Que foi, meu bebê? Cababom. Começou agora. Foi a primeira que eu fiz. Você entendeu aí, Misael? O que é o says? Ok? O says não tem nada a ver com o him, ok? Próximo, meu povo. É também sobre pronomes, olha lá. Essa é moleza, é questão que vocês não podem perder na EA. Ok? Vocês não podem perder esse tipo de questão na EEA. Ok? Their é um possessivo. Eu tenho they, que é pronome pessoal. Eu tenho them, que é o oblíquo. Eu tenho their, que é o adjetivo. E tenho theirs, que é o pronome. Esses dois aqui, prof. Pronome pessoal. Eles e os, né? Os. Como diz em português, né? Lhes.
Isso aqui é o quê, prof? Isso aqui é a ideia de posse. Possessives. Certo? Eu digo que eles têm a casa deles. E nós temos a nossa casa. Então, o they aqui se refere a quem? A they. Ok? Questão de referência textual é muito simples, gente. Ó. The scientists usaram their knowledge. Os cientistas usaram o conhecimento deles para descobrir a vaccine, uma vacina. Os cientistas usaram o conhecimento de quem? Das vacinas? Não. O conhecimento deles, dos cientistas. Então, gente, o there se refere aos cientistas. Se refere sempre a algo que foi mencionado antes. Deixa aparecer os cientistas aqui também, coincidentemente, né, gente? Então, na linha 4, there, você vai ter que ler a linha 4, pessoal. Não tem escapatória. Deforestation, desmatamento, tem recentemente sido reconhecido como um problema global. Até mesmo hoje, governos e indivíduos acreditam que apenas os países que utilizaram completamente suas florestas serão afetados por ele. Serão afetados pelo quê? Pelo desmatamento. Ok? Ah, prof, mas ele quer o it, não quer o there. Entretanto, os cientistas estão convencidos que as florestas do mundo devem ser preservadas. Eles baseiam suas convicções, as convicções deles, ele quer essa ideia aqui, certo? Em dados científicos para provar a importância das florestas para todas as pessoas em todo canto. Então, meu povo, se refere coincidentemente a cientistas. Eu nem sabia que a questão falava de cientistas, certo? E botei aqui o there, que também se refere a cientistas, ok? As convicções deles. Deles quem? Cientistas. Então, quando é uma questão, pessoal, de uma referência pronominal, vocês vão procurar antes, certo? Sempre antes. Ó. They base their, eles baseiam suas convicções em dados científicos. As convicções deles. Deles quem? De alguém que foi mencionado antes. O que foi mencionado antes? Cientistas, países, indivíduos, governos. Eles baseiam suas convicções em dados científicos. Quem é que baseia as suas convicções em dados científicos? Os cientistas, certo? Tudo bem? Letra A, meu povo. Deixa eu ver se alguma dúvida aqui. Deixa eu ver alguma dúvida aqui. Alguma dúvida aqui? Não. Próxima. Anime oficial nas áreas. Vejam aí o diálogo entre o Hagar e o Doctor. Esse aí é o médico dele, certo? It. Olha aí uma questão que pede referência pronominal. Referência pronominal a que ou a quem o pronome se refere. It, sublinhado no texto. Cadê o it sublinhado no texto? Tá bem aqui, ó. Ele se refere a character's hat, o chapéu do personagem. Isso aqui é um possessivo, viu, gente? Ó, possessivo genitivo. Não termina com S, bota apóstrofe S. Carro de John. Cuidado, isso não é verbo to be, não, viu, gente? Se já termina com S, the boys, cars, eu boto só o apóstrofe.
o carro dos garotos. Então, esse apóstrofo em S, ou só o apóstrofo, indica posse, meu povo. O pronome et, sublinhado no texto, no terceiro balão, se refere a quem? Ao chapéu do personagem, à dor de cabeça do personagem, ao exame do médico, ao remédio, cuidado que a palavra medicine pode ser medicina, a ciência, ou pode ser remédio. Quando é a ciência, sempre é com M maiúsculo, viu, gente? Então vamos lá. A headache for weeks. Uma dor de cabeça por semanas. Aí esse aqui que é o médico lá deles, né? Dos bárbaros, do Hagar e da tribo dele de coisa, né? Diz, ok, take off your hat. Tire seu chapéu e eu examinarei você. I can't get it off. Eu não consigo tirá-lo. Doc, doutor. Então, se ele não consegue tirá-lo, ele não consegue tirar o quê, gente? O chapéu. Questão que vocês não podem perder na EA, meu povo. Isso aí tem que... É o quê, meu filho? Nonichiwa, o que é isso, anime oficial? Então, meu povo, lembrem-se que é o que? Então, pessoal, aqui está falando do chapéu, muito bem, hat, ok? Então se refere ao chapéu do personagem. Nenhuma dúvida, né, meu povo? Esse é o tipo de questão que não pode perder, viu, gente? Se você perder uma questão dessa, você fica para trás. Agora eu vou falar outro detalhe importante, né? Você vai encarar um texto desse na EA. Ah, prof, aqui, como é que... Tem que ler depois de você pegar todos os elementos. Mas a primeira coisa é isso aqui, gente, ó. Diferente de todas as outras provas, SPSEX, AFEFON, que não trazem o glossário, a EA atrás. Então, é a primeira coisa que você vai olhar para não quebrar a cabeça, tentando saber o significado da palavra, e a palavra está bem aí embaixo. Chilling disbelief. Corra aqui e bote aqui, ó. Incredulidade. Tem que fazer isso, viu, gente? Assustadora. Então você não vai quebrar a cabeça mais com esse termo. Trembling force. Cadê trembling force? Tá aqui, ó. Trembling force. O tremor dos andares. Floor, gente, são andares de um prédio, certo? Você imagina que é o tremor dos andares de um prédio. O prédio estava sacudindo, ok? To scramble, lutar. Cadê o scramble, meu povo? Cadê o scramble? Tá aqui, ó. E aqui tá no passado, ó. Pessoas lutavam. Pessoas lutavam. Ok? Questão. Complete com os melhores pronomes para ter o texto completo, respectivamente. Aí você vai avaliar, ó. Them, their, their, they, them, their. Ah, prof, aqui está tudo relacionado a eles, ó. Sujeito, objeto, possessivo. Só 3, prof, que moleza, ó. Aqui eu tenho o verbo como referência e aqui eu tenho que ter o substantivo. Por quê? Porque their é um adjetivo, certo? Esses pronomes possessivos aqui, gente, ó. Your, his, her, its, our, your e their, eles são chamados de adjetivos, gente.
Ah, prof, por que eles são chamados de adjetivos? Escrever em cima do meu nome aqui, gente, ó. Porque você tem que usá-los antes de substantivo. Ah, é, prof? É, o substantivo tem que aparecer. Se o substantivo não aparecer, tá errado. Mas o quê? Né? Digamos que a gente estivesse numa aula presencial aqui, gente, a sala cheia, vocês todos aqui. Aí bateu para todo mundo ir embora. Aí ficou um celular aqui nessa mesa. Aí eu, hey people, hey galera, people, whose cell phone is this? Alguém esqueceu. Eu estou perguntando, de quem é esse celular que esqueceram? Aí é da Thay. Aí a Thay volta, it's my. Ah, teacher, it's my. É errado. Por que é errado? Porque se você usar o my, você tem que botar o que é o my. Você tem que botar o substantivo, seja ele qual for. My cell phone, my car. E essa lógica vai servir para todos os outros aqui. Certo? Your o quê? Tem que botar your book, his mother. Esses aqui sempre tem que usar com substantivo. It's my cell phone. Ah, prof, quer dizer que em inglês se eu quiser dizer é meu, não existe? Existe. Mas aí você vai dizer it's mine. Ok? E se você disser it's mine cell phone, tá errado. Por quê? Porque esse aqui, sempre depois dele, não há substantivo. Ponto final. Então, o my é com substantivo. E o mine é sem substantivo. Ah, prof, qual mais desses outros existem, esses aqui do mine? São chamados de pronomes, meu povo. Ó, pronouns. Sem substantivo. Com exceção de my, que fica mine, os demais eu acrescento o S, ó. O his já tem S, não precisa botar. Hers. Esse aqui só usa com substantivo. Ours, yours e theirs. Olha aí, gente, só acrescentar o S. Ah, prof, ele botou S para ir para o plural, né? Nada de plural. É só para diferenciar os dois, certo? It's her book. It's hers. Este é o livro dela. É dela. Só que aqui não tem substantivo. Tem nada de plural. O significado é o mesmo. Dela, dela. Só que o her usa com substantivo. O hers sem substantivo e a lógica serve para os demais. Entenderam, meu povo, alguma pergunta sobre isso? Hein? Alguma pergunta sobre isso? Hein? Então vamos lá, meu povo. Aqui tudo referente a they, their, them, ok? Vamos lá. Hijacked jets destroy twin towers. Às vezes esses vocabulários aparecem na prova da EA, viu, gente? Aqui está falando de jatos, certo? Sequestrados. Destroem as twin towers, as torres gêmeas. Aí falando do 11 de setembro, né, gente? Creeping horror, um terror. Né? Creeping terror, aí é redundante em português, certo? Quando eu falo de creeping horror, eu estou falando de algo redundante em português. Um terror horrível. Né? The horror arrived, o terror chegou em episódicos choques de incredulidade assustadora. Significados primeiro pelos tremores dos andares, erupções agudas, janelas quebradas. Foi a cruel visão dos corpos sem ajuda, caindo. Alguns deles quem? Dos corpos. Some of them, após preposição, sempre pronome objeto. Anote aí, ó. Se você for usar um pronome após preposição, é o pronome objeto, certo? Some of them, já deu para eliminar alguns. They, their, certo? Ou é A ou é AD, ok?
alguns deles em chamas. Finalmente, as torres altas e impressionantes, elas próprias, foram reduzidas a nada. Então vamos lá. O resto vai ser importância. Pessoas scrambled. Ah, prof, eu não sei o que é scrambled. Tá aqui, ó. Lutavam pela vida. Pessoas lutavam pela vida pela vida deles. Their lives. Ok? Letra A, ó, nem precisou chegar à terceira. Ok? People scrambled for their lives. But they, pronome sujeito, ó, a referência ao verbo. Didn't know where to go. Não sabiam onde ir. Portanto, gente, them, their, they, letra A. Alguma dúvida aí, meu povo? Não. Esse rapaz apagou, foi tudo aí. Próxima. Esse rapaz é operador de mesa, é eletricista, é eletrônico, é tudo um pouco esse homem. Próximo, meu povo. Deixa eu ver a questão. A palavra sublinhada, isso aqui é um termo que aparece muito na EA, viu, gente? Underlined, sublinhada. A palavra sublinhada no texto pode ser outra palavra que aparece muito, replaced, substituída. Você não chegar lá e não souber nem o enunciado, gente, como é que vai resolver a questão? Então tem que saber que é underlined, sublinhada. Replaced, substituída. A palavra sublinhada no texto, qual é a palavra sublinhada no texto? None of. None of. Vamos ver no contexto? Significa nenhum. Nenhum dos. None of significa nenhum dos, certo? Nenhum dos. Então, você vai ver qual é que você substitui. Dê uma avaliada. Nós temos aqui o nothing, que é nada. Nós temos o anything. Nós temos o any of them. E not even one of. Ok? Nothing é nada. Nada é muito diferente de nenhum, viu, gente? Nada é muito diferente de nenhum. Se eu digo, por exemplo, there are nothing boys in class, tá errado. There are nothing boys in class. O que está errado aí, prof? Porque eu estou dizendo que há nada garotos. Há nada garotos. Certo? There are no boys. Aí tá certo. Por quê, prof? Porque o no, esse sim é que significa nenhum. There are no boys in class. Ok? Quando você usa um derivado de um pronome definido, quais são os pronomes indefinidos, prof? Some, any e no. Certo? Quando você usa um derivado, o que é o derivado? Por exemplo, derivado se refere a pessoa, somebody. A coisa, something. A lugar, somewhere. Over the rainbow. E lembre-se que o somebody é o mesmo que o someone. Alguém, algo, algum lugar. Certo? A mesma lógica serve para o any e para o no. Anybody, anyone. Anything, anywhere. Nobody, no one. Nothing, nowhere. Ok? Esses são os chamados derivados do pronome indefinido.
Então, pessoal, o nothing não cabe como substituir o none of. O que é o none, prof? O none significa nenhum. E, no caso, nenhum dos. O que é no? Nenhum. O que é none? Nenhum. Todos os dois significam nenhum. Qual é a diferença, prof? A diferença é que quando você usa o no, tem que ter um substantivo. No boys in class. Nenhum garoto na sala. Aí alguém pergunta para você, há algum garoto na sala? There are none. Não há nenhum. O none é sem substantivo. O no é com substantivo. E o none of? Nenhum dos. Ok? Nenhum dos. There is a saying, há um ditado em inglês, that looks good enough to eat. Isso parece o bom, o bastante, o suficiente para comer. Isto aparenta, o looks é o verbo aparentar, viu, gente? Isso aparenta bom o bastante para comer. Nenhuma das aplicações do ditado, nenhuma das. Então, o anything também não pode ser. Por quê? Porque significa qualquer. Certo? Any of them, qualquer uma delas. Mas ele não quer dizer qualquer uma delas. Ele quer dizer nenhuma delas. Nem mesmo uma das. Sim. Not even one of. Nem mesmo uma das. Ok? Portanto, letra D, pessoal. Certo? Letra D. What makes a good school? Próxima. What makes a good school? O que faz, o que torna uma escola boa? Vamos ver sobre o que é a questão, meu povo. Vamos ver sobre o que é a questão. A questão é sobre... Choose the correct sentence. Aqui vai ter que completar com a sentença. Para ter o espaço preenchido. Então, pessoal, aqui se trata de uma oração, certo? Which, whom, who, still. Na B, na C e na D, gente, nós temos pronomes relativos. Esses três aqui, ó. O who, que se refere à pessoa, o whom, que também se refere à pessoa, e o which, que não se refere à pessoa. Ok? Então vamos lá. What makes a good school? There are no stock answers. O que faz uma escola boa? Não há nenhuma resposta fechada para isso. Ou seja, a resposta sobre o que é uma escola boa é uma resposta aberta. Então, stock answers é uma resposta fechada. But there are some universal truths. Mas há algumas verdades universais sobre o que é uma escola boa. A good school is a community of parents, teachers and students. Aliás, a good school is a community of parents, teachers and students. Uma boa escola é uma comunidade de pais, professores e alunos. A good school, uma boa escola, like a good class, como uma boa aula, é dirigida por alguém com visão, paixão e compaixão. Uma boa escola tem professores ainda apreciam o desafio.
Uma escola tem professores ainda apreciam o desafio? Qual que ficaria melhor, gente? Professores que ainda apreciam o desafio. Percebam que o still enjoy the challenge tem em todas, estão vendo, gente? Ó, tem em todas. Mas tem que ter o pronome relativo, certo? A school has teachers. A escola tem professores. The teachers still enjoy the challenge. Os professores ainda apreciam o desafio. Você vai juntar a frase 1 e a frase 2, usando o quê? Um relativo. Eu estou falando de quê? Estou falando dos professores. Ele aparece 2 vezes, ó. Qual é o relativo que se refere a pessoas? Não é o it. E a também elimina porque tem que ter o relativo. Ok? Então a resposta ou é a B ou é a C. Que ainda apreciam o desafio. Que ainda apreciam o desafio. Pronome relativo seguido de verbo, certo, gente? A gente utiliza o who. Ok? A gente utiliza o who. Por causa da vírgula aqui tem que ser o who, certo, gente? Então, prof, por que não pode ser o whom? O whom, pessoal, ele é utilizado quando eu me refiro the teacher, nesse caso aqui, ó, to whom I gave the book is tall. Olha, eu usei o whom aqui por causa da preposição. Ou the teacher whom I gave the book. E aqui eu usei o whom, gente, porque é seguido de sujeito. Então são os 2 casos que a gente utiliza o whom. Quando tem uma preposição antes do relativo se referindo à pessoa, ou depois do whom é seguido de sujeito. E aqui, prof, e aí não tem sujeito depois do relativo, whom? Não, pessoal. Aqui tem o verbo, ó, apreciar. E o still? O still significa ainda. Né? Pode ser até retirado. Professores que apreciam, né? Na verdade é um advérbio. Professores que ainda apreciam o desafio. Então, gente, seguido de verbo tem que ser o who. Ok? Who é que é o relativo seguido de verbo. Próximo, meu povo. Se tem alguma dúvida aqui? Não, nenhuma dúvida. Can you be too old to donate blood? Vamos dar uma olhadinha na questão. Relativos de novo, olha aí, ó. Questão sobre pronomes relativos. Aí nós temos o it. Quando é que eu utilizo o it, teacher? Quando eu estiver falando de um antecedente que não é pessoa. Coisas, animais, objetos, certo? The car, o carro que venceu a corrida, é uma McLaren. O carro que. Prof, e where? Where, quando eu me refiro a lugar. The city where Thay lives, a cidade que a Thay mora é Rio de Janeiro. É, Thay? Acho que é. Tenho certeza não. Onde, se referindo a lugar.
ok? When se refere a tempo. It's the year when. Vou botar no passado, fica melhor, meu povo. It was the year passado. It was the year when I was born. Foi o ano quando eu nasci. Quando se refere a tempo, eu uso when. E o who? Quando eu me refiro à pessoa. He is the man who won the game. É o homem que venceu o jogo. Então, o who se referindo à pessoa, when a se referindo a tempo, where se referindo a lugar e o which quando não é pessoa. Ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no texto, certo, gente? Ó. The American Association of Blood Banks used to bar people over 65 from donating blood. A Associação Americana de Bancos de Sangue costumavam barrar, proibir pessoas acima de 65 anos de doar sangue. But it is scrapped the rule. Mas ela cancelou a norma, a regra, em 1978, depois que estudos descobriram que older people, pessoas mais velhas, pessoas que armazenavam seus próprios sangues, né? Então eu estou falando de people, tem que ser who, ok, pessoal? Se eu estou falando de pessoa, tem que ser who. Olha que questão fácil, gente. Não pode perder uma questão dessas. Ok? Próxima. Don't drink and ride. Não beba e pegue carona. O normal é don't drink and drive, né, gente? O que é o don't drink and drive? Não beba e dirija. Mas aí ele está dizendo é don't drink and ride. Não beba e pegue carona, ou seja, não beba e pegue carona com os outros, outra pessoa dirigindo. Vamos dar uma olhada na questão. A palavra who, sublinhada no texto, pode ser substituída por... Então, o who, pessoal, se refere a um antecedente pessoa, é o mais comum que cai, é esse. Ele pode ser substituído pelo that e ele pode ser substituído pelo whom em alguns contextos. Ok? Vejam aí, ó. Um novo estudo da Universidade de Michigan relata que homens que have been drinking, homens que vêm bebendo, são 50% mais prováveis. Homens que... Então, muito fácil, gente. Pode substituir who, nesse caso é o that. Ah, prof, por que não pode ser o whom? Pelo motivo que eu já expliquei para vocês, certo? Se eu digo homens que have, verbo, você pode substituir pelo that, ok? Homens que você vê bebendo, aqui você utiliza o whom, nesses casos, quando é seguido de sujeito. Então, who ou that seguido de verbo.
who ou whom, seguido de sujeito, não pode, nesse caso, usar o that. Ok, gente? A resposta correta, letra D. Aqui é o pronome reflexivo, né, gente? Olha aí o pronome reflexivo. Itself, herself, himself, yourself. Eles sempre equivalem a um pronome pessoal, né, gente? O que equivale ao I? É o myself. O que equivale ao you? É o yourself. O que equivale ao he? É o himself. O que equivale ao she? É o herself. E o que equivale ao it? É o itself. Formas no plural. Ourselves, yourselves e o themselves. Então você percebe que na forma no plural, né, é com VS, a forma no singular é só com F. Ok? Vamos lá, gente. My only concern is that he's never lived away from home before. Will he? Minha única preocupação é que ele nunca morou longe de casa antes. Ele será capaz de tomar conta de quem? De mim mesmo, deles mesmo, dele mesmo, dela mesma. Se é ele, é dele mesmo. Então você olha aqui, ó. Tomar conta dele mesmo. O que equivale a he é o himself. Portanto, letra C. Ok? Quando você usa os reflexivos, gente, lembrem-se, esses aqui, ó, que são os reflexivos, a ação reflete no sujeito. Se eu digo, por exemplo, I cut myself, eu me cortei, a ação refletiu em mim. Quem cortou? Eu. Quem foi cortado? A mesma pessoa. Certo? Quando você usa um reflexivo, a ação reflete no sujeito. Letra C, pessoal. Agora vamos dar uma olhada nos artigos, pessoal, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, Humbertão. Não, só o desculpe lá atrás do cost up. Artigos, assunto super importante. The Goose and the Golden Egg. Olha aí, tem A, D, D, A, D, D. Ok? O básico dos artigos. Esse aqui é chamado de artigo definido. E ele é usado para especificar um elemento. Esses dois são chamados de artigos indefinidos e são usados para generalizar. Por exemplo, eu digo, por exemplo, que I saw a car. Eu vi um carro. Eu imagino que vocês visualizaram aí o artigo, tá aqui, ó. Eu estou especificando ou estou generalizando? Tinha um monte de carro ali e eu vi um. Né? Eu sei que carro é esse? Não. The car is blue. O carro é azul. Então percebam que antes de car aqui, eu usei o artigo definido. E antes de car aqui, eu usei o artigo indefinido. Por quê? Porque aqui eram muitos carros, eu generalizei. Era um carro qualquer, não um específico. Um qualquer. Eu vi um carro, tinha um monte, eu vi um qualquer entre eles. Agora, o carro
Aí eu já mencionei. Que carro é esse? O carro que eu vi. Então eu vou especificar usando o artigo definido. O carro é azul. Que carro é esse que eu especifiquei? O carro que eu vi. Então, pessoal, artigo the você usa para especificar um elemento. Ao and para generalizar. Então você vem aqui e vai utilizar esse raciocínio. There was once, era uma vez, fazendeiro. É um fazendeiro específico ou um qualquer? Exatamente, um qualquer. Eu não disse ainda quem ele é, certo? Eu não disse ainda quem ele é. Generalizei. Era uma vez um fazendeiro, de um monte de fazendeiro, ele era um qualquer. Não estou especificando qual é. Que possuía o mais maravilhoso ganso, no caso a gansa, que você possa imaginar. Pois todo dia, quando ele visitava o ninho, o ganso tinha botado um bonito, brilhante ovo de ouro. O fazendeiro, agora eu já sei quem é esse fazendeiro. Por isso eu especifiquei. Que fazendeiro é esse? Da história aí. No começo eu sabia quem era? Não, por isso que eu usei a. Havia um fazendeiro. O fazendeiro, que fazendeiro é esse? Que tinha um ganso dos ovos de ouro, certo? Por isso que eu usei o definido aqui, pessoal. Porque eu já especifiquei quem é. O fazendeiro levava os ovos ao mercado e logo começou a ficar rico. Mas ele ficou impaciente com ganso. Ele ficou impaciente com um ganso qualquer ou com um específico? É lógico que ele ficou pé da vida com esse ganso aqui que botava, ficou impaciente com esse ganso aí, ó. Né? Ele ficou impaciente com o ganso. Que ganso? Especifiquei, aquele que botava ovos de ouro. Porque ele dava a ele apenas um ovo de ouro por dia. Então a primeira é a e a segunda é the, meu povo. Portanto, letter B. Ok? Amanhã tem prova? Que prova, Gustavo? Que prova? Que prova? Prova de quê, homem? Que prova é essa que você está falando, meu bebê? Próximo! De novo, é sobre os artigos. Eu tenho a e the, a, the. Certo? Vamos lá. Leonardo da Vinci has long been praised as one of the finest artists. Um dos mais belos artistas de uma renascença ou da renascença. É algo específico ou algo general? Quantas renascenças aconteceram? Da renascença, certo? É algo específico. Uma renascença, uma qualquer, não só teve uma, então é uma renascença específica. Um dos mais belos artistas da renascença. Então o primeiro é the. Lapada nesses dois aqui. Ou é a ou é the. Ok? O segundo. Mas Da Vinci finalmente recebeu crédito que ele merece. É um específico ou um qualquer? Ele recebeu o crédito que ele merece. O crédito específico pelos seus trabalhos. Ok, pessoal? Portanto, letra D. Então, gente, a ideia do artigo definido e indefinido está em generalizar, especificar. Tempos verbais, meu povo. Doing things, fazendo coisas. Dê uma olhada na questão.
Preenche os espaços com os verbos corretos, respectivamente. Né? Aqui entra a diferença também entre do e make, viu, gente? O que é do? É o verbo fazer. Só que cai muito na EA, viu, gente? O que é make? É o verbo fazer. Só que o do é usado para umas coisas e o make é usado para outras. Ok? Uma dica para vocês. Tudo que é relacionado à cozinha, em cozinha, não relacionado à cozinha, relacionado a cozinhar, é make. Make breakfast, fazer o café da manhã, fazer o almoço, fazer o jantar, certo? Fazer café, fazer um bolo. Do tem a ver com atividades. Do the laundry, lavar as roupas. Do the dishes, lavar os pratos. Do the homework, fazer a tarefa. Do exercises, fazer exercícios. Do the housework, fazer as atividades caseiras, ok? Então, o make, gente, tem muito a ver com elaborar algo. Algo que não existe e passa a existir na hora que você faz. Por exemplo, fazer um bolo, né? Você já tem o bolo pronto? Não, ele sai do zero e é construído. Make dinner, fazer o jantar. Não tem nada, você junta, certo? Ok? O do tem mais a ver com tarefas, obrigações, certo? Então vamos lá. Olha aqui. Café. Ah, professor disse que fazer essas coisas que tem a ver com comida é sempre make. Sim, making. Já dá para eliminar? Já. A C e a D, olha aí, ó. A segunda, ou vai ser making, ou vai ser doing, certo? Vai ser um dos dois. Vamos lá. The dishes tem a ver com obrigação. Doing the dishes, tarefa, lavar os pratos. Então fica making e doing, letra B, meu povo. The verb tense underlined in the text. O tempo verbal sublinhado no texto tá aqui, ó. Que tempo verbal é esse? O que a ESA pede muito. Present progressive, que tem outro nome, present continuous. Ok? Às vezes, gente, a EA, ela pede present continuous, mas tem provas que ela pede present progressive, certo? A EA tem essas coisas. E é a mesma coisa, viu, gente? Present continuous ou present progressive se trata do mesmo tempo verbal, são só dois nomes diferentes. Are you calling grandma? Certo? É o presente contínuo. She is calling grandma. Ela está ligando para a vovó. Ah, prof, como é o presente contínuo? Sujeito, na afirmativa. Sujeito, verbo to be no presente, que pode ser is ou are, e outro verbo na forma ing. Esse é o presente contínuo. Ah, prof, por que está are you aqui? Porque é interrogativa. Na interrogativa, você pega o verbo e coloca antes do sujeito. Is she calling grandma?
12, letra B, meu povo. E a 13, present continuous. Vitamin C, vitamina C. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta aqui. 13D. Quem foi que disse 13D? Foi Eduardo. Foguinho nas áreas, o Ellison, foguinho nas áreas. Seja bem-vindo, foguinho Eduardo nas áreas também. Vitamina C, vamos ver que questão é, olha. The correct verbs to fill in the blanks are, respectively, os verbos corretos para preencher os espaços são, respectivamente, então são 2 espaços, né, gente? O espaço da segunda linha, o espaço da terceira linha. Quais os tempos verbais que aparecem aqui? Ah, prof, aqui é o verbo no passado, né, prof? É. Passado de have. Ah, prof, aqui também é passado de have? Não, aqui é o presente do have. Ah, prof, só o have? Também é presente. Ah, prof, tem 2 formas no presente? Isso. Quando é I, you, we, they, o verbo é sem variação. Quando é he, she ou it, nós usamos o has. Ok? E a letra D é o verbo have de novo, will have, que é o verbo have no futuro. Terá. Então nós temos have no passado, have no presente e have no futuro. Vamos dar uma olhada na oração. Foods, alimentos tais como laranjas e tomates contém a lot of vitamin C, bastante vitamina C. Other fruits and vegetables, outras frutas e verduras, vitamina C. Tinha, parou de ter? Não. Terão, as frutas terão? Não, elas têm, é presente, é um fato. Ou é have, ou é has. Aí você vai olhar o sujeito, ó. Eu estou falando de quê? Dê uma olhada lá, ó. Outras frutas e vegetais, portanto, os 2 aqui se trata de plural, certo? E quando é plural, o verbo é sem a variação. Por que sem variação? Porque a variação é só na terceira pessoa do singular. Certo? Terceira pessoa do singular. Então, é o verbo sem variação. Outras frutas e vegetais têm vitamina C também. Então, meu povo, se é o have, já chegamos à resposta correta, né? Se é o have, já chegamos à resposta correta. Letra C. Ok? Médicos concordam que a vitamina C, saudáveis, nos mantém saudáveis. Ó, a vitamina C, aí tem variação, ó, keeps us. Por quê? Porque a vitamina C é singular, equivale apenas a it. Vitamin C keeps, it keeps. Ok? Portanto, gente, letra C. Alguma dúvida aí, meu povo? Alguma dúvida aí? Tá, e deu uma volta, foi merendar, é. Merendar aqui no Ceará é lanchar, viu, Thay? Próximo, meu povo. Então, letra C. 15. Os verbos corretos para preencher os espaços são, respectivamente, olha, find, presente,
comes, presente. Os dois no simple present. Vocês têm que fazer isso na prova, gente. E identificar o tempo verbal vai ficar muito mais fácil. Found, came. Ah, prof, aqui está no simple past. Has found, came. Ah, prof, aqui são dois diferentes, né? É. Esse é o present perfect. E esse é o simple past. Had found é o past perfect. E simple present. Então é para completar o texto. Ok? A long time ago. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. As pessoas encontraram passado simples. As pessoas encontraram uma maneira para criar um nice smell, um cheiro bom. Ele deve estar falando da invenção do perfume, né? They put, eles colocavam madeira de cheiro agradável ou folhas num fogo. A nice smell, um cheiro bom, saía pela fumaça. Simple past de novo, gente. Ele está falando sobre fatos no passado, ok? Um cheiro bom saía pela fumaça, ok? Então, todos os... Está falando de uma ação que começou e terminou no passado, não tem mais nada a ver com o presente, que aconteceu lá no passado. Então, é o simple past, ok? Todos dois no passado, letra B, meu povo. Sou novo no canal, Eduardo. As minhas aulas sempre dia de terça à tarde, né, Humbertão? Humbertão, botaram um dislike aqui, Humberto. Que foi, não? Que diabo é isso, rapaz? Como é que uma pessoa perde seu tempo para botar um dislike, hein? Gente, aqui no maior esforço para dar uma aula boa para você. Isso não é aluno não, viu, gente? E se é aluno, não passa, sabia, Humberto? É aquela pessoa que gosta de culpar os outros. Ou é bem a concorrência, né? Pelo fracasso próprio fica inventando aí dislike, é isso, dando uma aula para vocês, e a pessoa vai lá e bota dislike. Só pode ser a concorrência. Vamos lá, gente, a gente já viu esse quadrinho, agora é com tempos verbais, meu povo. Ó. Nós completamos naquela hora, que foi mesmo? Foi. A referência pronominal do it. Agora é para completar com o tempo verbal. Choose the best alternative that completes the first balloon. Escolha a melhor alternativa que complete o primeiro balão. Então nós temos I have, que é o presente. Eu tenho I'd have, que é a condicional. Eu teria. Eu teria. Eu tenho, eu teria. I will have, que é futuro. Eu terei. Ou é o present perfect. Eu tenho tido. É algo que acabou. Eu tenho tido o quê? Ó? Uma dor de cabeça por semanas. Ele ainda tá? Sim. Então é o present perfect. A ação que começou no passado e perdura até agora. Eu tenho tido. I have had. Eu tenho tido. Ah, prof, mas lá tá diferente, tá assim, ó. É a mesma coisa, gente. É a forma abreviada de have, é I apóstrofo VR.
certo? Portanto, letra D. Há alguma dúvida aí? Não pode ser eu tenho, porque é um fato, certo? Eu tenho, I have a headache. Eu tenho uma dor de cabeça por semanas. Ah, prof, mas está certo. Eu tenho uma dor de cabeça por semana. Em português, sim. Mas não estamos falando de português, estamos falando do inglês. Have é simple present. Simple present não é utilizado por uma ação que começou no passado e continua até o presente. Ah, é, prof? É. Qual é o que é usado? É o present perfect. Que é usado por uma ação que começou no passado e vem até o presente. Simple present é usado para quê? Fatos, verdades e ações que se repetem. Ações que se repetem, que seria o quê? Hábitos, rotinas. Não tem nada a ver de algo que começou no passado e continua até o presente. Ou um fato. O que é que tem a ver com isso? É o I've had, é o present perfect. Eu tenho tido uma dor de cabeça por semanas. Letra D, meu povo. Vê se tem alguma pergunta aqui. Só tem as risadas aqui. Certo? Só tem as risadas aí da Lorena e do Lucas. Próximo, meu povo. Greenpeace. Deixa eu ver a questão. Vai ter que olhar a questão primeiro. Has campaigned. Sailed. Aqui eu tenho o present perfect. Gente, o present perfect cai demais na EA. Vocês têm que estar... Vocês precisam estar afiados com o present perfect. Duas coisas. Ação no passado em um tempo indefinido. Eu não digo quando aconteceu. Ou ação que começou no passado e perdura até o presente. Então vocês têm que estar afiados com o present perfect se quiserem sair bem na prova dos especialistas. E aqui o verbo está em quê, prof? Simplesmente no passado. Simple past. Aqui, prof, aqui não é mais has, é had. É. E o que é isso, prof? É o past perfect. Passado perfeito, conhecido como passado do passado. Uma ação no passado, antes de outra ação também no passado. Ó, a pontinha da seta aqui é o presente. Aqui no passado aconteceram duas coisas, Thay. Tá vendo? Qual que aconteceu primeiro? Obviamente foi essa. Então essa é sempre no past perfect. E essa aqui também aconteceu no passado. Essa aqui é o simple past. Ó, eu tinha ido para a escola antes de minha mãe chegar. Ah, prof, não é minha mãe chegou? Não, em português não faz sentido. Eu tinha ido para a escola antes da minha mãe chegou. Você tem que traduzir adequadamente. Nem tudo é tradução em inglês, às vezes é versão. Ah, prof, entendi. Então eu tenho que traduzir adequadamente, mesmo o verbo estando no passado. Eu tinha ido para a escola antes da minha mãe chegar. Todas as duas coisas aconteceram no passado. Só que uma aconteceu primeiro e a outra depois. O que foi que aconteceu primeiro? Eu tinha ido para a escola. Past perfect. E o que aconteceu depois, prof? Minha mãe estava na academia, minha mãe foi comprar pão. Né? Quando ela chegou em casa, eu estava em casa? Não, já tinha ido para a escola. Então, é por isso que o past perfect é conhecido como o passado do passado.
Campaigned, fez campanha, simple past. Was sailing, past progressive. Tem uma aula nossa, certo, gente, que é só sobre tempos verbais. Past progressive, passado progressivo. Passado progressivo, present perfect. Então você vai ter que descobrir, meu povo, o que é que você vai usar aí, ó. Vamos lá. O Greenpeace contra a degradação meioambiental desde 1971. Eles pararam de lutar, de fazer campanha. Qual é o verbo mesmo, gente? É o verbo campaign, que é o verbo fazer campanha. Eles param, o Greenpeace parou? Não. Então é uma ação que começou no passado e perdura até o momento. Então é o present perfect. Eles têm feito campanha. Aí só por uma vocês já mataram a questão. Eles têm feito campanha desde 1971, quando o pequeno barco de voluntários e jornalistas velejaram. Ah, prof, por que não é presente perfeito? Porque eles têm velejado? Não, eles velejaram em 1971. A campanha é desde 1971. Mas esse pequeno barco de voluntários, isso aconteceu e não tem nada a ver com o presente. Não, eles estão, desde 1971 estão velejando até hoje? Não. Naquele ano eles fizeram isso, quando começou o Greenpeace. Então é o simple past. Letra A, meu povo. Ok? Me siga no Instagram aí, pessoal. A Ellen, muito obrigado, Ellen, pelo seu apoio aí. A Ellen botou o meu Insta, meu povo. Vá lá, me siga. Que eu boto umas dicas muito legais lá, gente, para as militares. Ok? Próxima, meu povo, modal verbs, que é outra coisa que cai muito na EA, né, gente? Doing things, a gente já viu esse texto lá atrás, né, gente? Mas aqui está sublinhado can I see it? O que ele quer? In can I see it? O verbo modal, the modal verb can, gives us an idea of, nos dá que ideia? Os modais, gente, são esses aqui, ó. Can, que o passado é could. May, que o passado é might. Will, que o passado é would. O must. O should, que é sinônimo de ought e to. Se vocês souberem esse para a prova da EA, é fantástico. Esses 9. Saber e saber o que ele expressa, certo? Vamos lá. Can I see it? Vocês vão ter que ver aqui o contexto. Aí é um diálogo entre a Evan e Chloe. Hey Chloe, what are you doing? O que você está fazendo? I'm drawing a picture for the story I wrote in school today. Estou desenhando uma figura para a história que eu escrevi na escola hoje. Oh yeah, terrific! Cuidado que isso aqui tem um sentido positivo, viu, gente? Terrible, sentido negativo. Terrific, legal, sentido positivo. Ok? Cuidado para não confundir os dois. It's terrible, você está falando que é terrível. It's terrific, você está falando que é rocheda, aqui no Ceará, não sei se tem aí, né? Aqui no Ceará, rocheda. Ah, rocheda. Aqui também a gente fala 10-10, não sei se fala por aí. Aqui a gente fala é massa, certo? Não sei como é aí.
Acho que aí como é que eles dizem? É brabo, né? Brabo, quando uma coisa é muito boa, é brabo lá pelo sul, né? Brabo. É. Aqui é rocheda. Então, pessoal, can I see it? Oh, yeah, terrific! Can I see it? Posso vê-lo? It's very pretty. É muito bonita, eu gosto das cores. Então, quando ele disse, posso vê-la? Posso ver a gravura? O que o homem estava falando? Que se ele tinha habilidade de ver, se ele tinha obrigação de ver, se ele estava pedindo permissão de ver, se era uma probabilidade dele ver. Ele estava pedindo permissão, né, gente? E é exatamente isso para que a gente utiliza o modal can, certo? Para que usamos o can, gente? O can, ele pode ser usado para pedir permissão para fazer algo. Can I help you? Ele pode ser usado para uma possibilidade. E o can pode ser usado para capacidade. Essas três coisas, certo? Ok? Capacidade é o mesmo que ability, habilidade. Pelo contexto, não é habilidade. Eu tenho a habilidade de ver? Não, ele está pedindo permissão para ver o desenho da menina, certo? Obrigação, gente. Obrigação é sempre um must, ok? Probabilidade, pode ser vários. Pode ser o can, pode ser o may, pode ser o might, pode ser o could. Todos esses são possibilidades, certo? Então, pessoal, can I see it? Posso vê-lo. Está pedindo permissão, letra C. Os modal verbs underlined into sentences express. Os verbos modais sublinhados em cada sentença expressa o quê? Olha aí. She might be at the party. Ela poderia estar na festa. Can you drive a dump truck? Você consegue dirigir um caminhão de lixo? Can you drive? Você tem a capacidade? Você tem a habilidade? Você tem a capacidade, você tem a habilidade de dirigir um caminhão de lixo, ability, capacity é a mesma coisa. He mustn't sleep during the class. Ele não deve dormir, está proibindo. O must na negativa é sempre uma proibição. You ought to learn, a pessoa está aconselhando, portanto é um advice. A palavra advice significa conselho. Então, o might é uma possibilidade, o can é uma capacidade, o must na negativa, mustn't, é uma proibição, e o ought to, que é sinônimo de should, significa deveria, é um conselho, advice, letter B, meu povo. Ok? Alguma dúvida, alguma dúvida, alguma dúvida? No. Choose the alternative that presents the imperative form of the sentence. Escolha a alternativa que apresente a forma imperativa da sentença. Então, aqui é uma frase do médico, ó. 2 pontos. You should drink less alcohol. You should drink less alcohol. Você deveria beber menos álcool. Tá pedindo para parar geral? Não. Tá dando conselho que a pessoa deveria beber menos álcool, certo? Não é para parar geral. Como é o imperativo em inglês, gente? Ou é faça, ou é não faça isso.
São essas duas formas só no imperativo. Ah, prof, não tem pergunta? Não, imperativo é uma ordem, um conselho. Então, se eu chego na classe e digo para vocês, open the books, abram os livros, ok? Isso é um imperativo. A oração sempre começa com o verbo. Se eu entro na sala e digo, don't use your cell phones, é uma ordem negativa. Olha, galera, não use os celulares agora, senão você não vai passar. Ok? Então, a afirmativa é o verbo e a negativa, antes do verbo, você bota o don't. Se ele está dizendo que você deveria beber menos álcool, letra A, você deveria beber muito álcool. Não, ele está falando que é beber menos. Don't drink, não beba álcool demais. Não beba menos cerveja, nada a ver. Não beba álcool, não é para parar geral. Então, letra B, não beba too much alcohol. Não beba álcool demais. Ok, meu povo, não beba álcool demais. Adiante, meu povo. The crab and his mother. Se tem alguma pergunta aqui, gente? Não. The crab and his mother. Que é o crab, gente, é o caranguejo. Could. Sublinhado na fábula. Então o texto é uma fábula. Foi usado para expressar o que, gente? Proibição. Refuse permission. Recusar permissão. Talk about ability. Falar sobre habilidade. Ou give an order. Ou dar uma ordem. Então, aí nós temos proibição, permissão, habilidade e ordem. You could. Lembrando que o could é o passado de can. O could, gente, só pode expressar duas coisas, certo? Ou é uma possibilidade, você também pode pedir permissão, né, em alguns casos. E o could pode ser para uma capacidade no passado. Uma capacidade que a pessoa tinha e não tem mais. Ok? Ou seja, ability in the past. Vamos lá. The crab and his mother. Onde é que está o could aqui, pessoal? Cadê? Tá aqui, ó. Could not. Mama crab tried and tried, but her efforts were in vain. A mamãe caranguejo tentou e tentou, mas seus esforços foram em vão. Ela não conseguiu andar reto. Ela não conseguia andar reto. Então, se ela não conseguia andar reto, vai falar sobre a habilidade, meu povo, certo? A habilidade, ok? Próxima. Should. Já disse a vocês que o should é usado para quê, gente? Para dar um conselho. Advice. Então não tem muito o que pensar. Essa resposta, esse tipo de pergunta aí, a gente nem precisa olhar. Quando é o should, nem precisa olhar no texto. O should é sempre advice. A palavra advice vai aparecer. Ok? Certo? Prepositions. Outra coisa que cai muito, gente. Preencha o espaço com a correta preposições, respectivamente. Aqui nós temos o norte da Inglaterra. Aqui tem dias da semana. Dia da semana é sempre on. Ok? Pensem sempre quando você falar. Sempre que você falar,
você pensa do macro para o micro, certo? Quando você vai usar essas preposições aqui, meu povo. Ok? O que há de maior em termos de espaço? In the universe. No universo. É o maior de espaço. Abaixo disso, in the world. No mundo. Abaixo de mundo tem o quê? In Europe, continente. Abaixo de continente tem o quê, prof? Tem país. Abaixo de país tem o quê? Região. Abaixo de região, no Nordeste. Abaixo de região, nós temos estado. Abaixo de estado, nós temos cidade. Eu nasci em Fortaleza. Ok? Chegou em bairro. Aldeota é um bairro daqui de Fortaleza. Chegou em rua. Rua. Rua Dom Luiz. Certo? Que é uma rua aqui muito famosa, né? A Avenida Dom Luiz. Na verdade é avenida, mas pode ser rua e avenida. Agora, se você bota um número, Avenida Dom Luiz, se você bota um número é at. Então, com relação a espaço é esse. On Friday. Dias da semana é on, ok? Aí é com relação a tempo. Mesma coisa. No século XX, abaixo de século tem o quê? Décadas. Na década de 90. Abaixo de década tem o quê? Ano. Abaixo de ano tem o quê? Meses. Tá vendo que vai descendo, né, gente? Abaixo de meses, semanas. Na semana. No fim de semana. Dias da semana. Semana, fim de semana, dia da semana, on, ok? Abaixo de semanas nós temos o quê? Horas. Você nunca diz os segundos, então vai até aí mesmo, certo, gente? Ok? Então vamos lá, o que pode ser? A segunda é on. Se a segunda é on, nós já eliminamos essas duas, né, gente? Porque on é antes de dias da semana, ok? Fill in the blanks with the correct prepositions respectively. Weather, o tempo no norte da Inglaterra. Tá falando de região. In north of England. Ficará pior na sexta. The weekend temperature. A temperatura no fim de semana estará aos 3 graus. Degrees, graus, com relação à temperatura é at, viu, gente? Portanto, in, on, at. Ok? Próximo, meu povo. Essa nós já fizemos, né? Do none of. Mas aqui ele quer o quê? Países. Prof. No Japão. Qual é que nós usamos antes de países, hein, meu povo? Cadê? Prof, tá aqui. Em Brasil. Olha que moleza, meu povo. Air travel, viagem aérea. You can go de costa, de uma costa, da costa leste até a costa oeste. From, vindo de para, certo? Aqui não precisa nem ver as alternativas. O verbo go e de um canto para o outro. From to. De um canto para o outro. Ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Próximo, meu povo.
em um shopping local, em um restaurante local específico. Não, peraí, é do restaurante. Ela estacionou o carro. Deixa eu ver as alternativas. Nós temos in on, nós temos on off, nós temos at off e nós temos at on. Então, ela estacionou o carro dela local específico at a local shopping. E ela abriu o lado da porta, a porta é de um restaurante. Certo? Aqui, pessoal, vocês podem botar como local específico com relação a local, ó, né? At school, por exemplo. At home, local específico. At the supermarket. Locais específicos é sempre at, certo? Então, pessoal, at, of, letra C. Marcadores de discurso, conjunções. Such as é próximo em significado ao que? Ele é usado para exemplificar. Ó. Alimentos tais como laranjas e tomates. Então, alimentos, por exemplo, tais como, por exemplo, certo? Então, é próximo a significado de por exemplo. Such as, tais como, for example, por exemplo. Sharks. Some people blame movies like... Algumas pessoas culpam os filmes como Tubarão. Like pode ser substituído por... Algumas pessoas culpam filmes sobre tubarão, não. Aqui está falando letra maiúscula, está falando de um filme. Apreciam, né? Some people blame movies, for example, Jaws. Não, o S, que é como, fica melhor, viu, gente? Como Tubarão. Porque aqui está pedindo para substituir, gente, certo? Se você botasse o for example aí, ficaria errado. Some people blame movies for movies. Aí teria que ter uma outra coisa. O S fica melhor, certo? As, for example, poderia ser. Então, o que pode substituir aí, então tenham cuidado, gente, porque essa aqui pede, ó, é mais próximo em significado. Aqui está pedindo para substituir mesmo, então você não pode incluir nenhuma outra palavra. Só o for example aí não cabe, ok? Então, letra A, pessoal. Letter A. É o quê? Que nome é esse aqui, ó? É o nome desse elemento aí, hein, Humberto? Esse último aí que digitou, hein? Minha Nossa Senhora. In order to, meu povo, in order to, a fim de. Sublinhado no texto é usado para o quê? A fim de quê, hein? Propósito de dar ordem, a fim, com o propósito de, certo? Expressar propósito, a fim de proteger, com o propósito de proteger. Então, o in order to é sempre purpose, propósito. Qual é aqui? Such as, de novo. For example, o mais próximo de significado, tais como. Such as, tais como. For example. Olha aí, pessoal, quantas questões aí na EA. Todas aí são questões da EA, viu, gente? Aqui, meu povo. Então, also, therefore, increasingly, on the other hand. Aqui ele diz o quê? A maioria dos homens acreditam nisso. As mulheres, então ele vai apresentar uma ideia contrastante. Também, portanto, cada vez mais, por outro lado, então aqui ele apresentou um argumento sobre os homens. As mulheres, por outro lado, então, on the other hand.
Stop buying biscuits, sweets and chocolates. Pare de comprar biscoitos, doces e chocolates. Escolha frutas e vegetais e verduras. Ao invés disso, instead, ao invés de quê? Biscuits, sweets and chocolates. Instead, ao invés disso. Próximo. Even though, sublinhado no texto, dá uma ideia de quê, gente? Contraste. Ironicamente, embora o pai não seja o chefe da casa, o even though dá a ideia de contraste. Ok? Significa embora. Próximo. However, entretanto. A palavra sublinhada no texto é similar em significado a however, entretanto, mas, but, however, entretanto. Advérbios, pessoal. Here, very, rightly, essential. Quais das palavras sublinhadas no texto são advérbios? Aqui é advérbio de lugar, certo? Advérbio de lugar. Então, não é apenas a número 3. Número 2 e 3 também não, porque a 1 é advérbio. Very é advérbio, certo? Ok? Essential é um adjetivo. Rightly, pode ver corretamente. 1, 2 e 3. Certo? Não todas, porque essential é um adjetivo. To também é sinônimo de quê? Similar a also, que também significa também. Hardly knows pode ser substituído por quase não. We almost, aliás, he almost doesn't know. Ele quase não sabe. Almost not, quase não. Letra D. Aqui tem o quê? Well, beautifully, nicely. Tem adjetivos e advérbios, certo, gente? The Cutting-Edge is a romantic movie with ótimos skatistas. Tem que ser a característica deles, viu, gente? Great. Looks beautiful. Ela aparenta bonita. Então, aí só pela primeira já dá para descobrir a resposta, né, gente? Letra D. Sometimes, never. Todas essas palavras aí, ó. Sometimes, às vezes, e never, nunca, são advérbios de tempo. Nunca, advérbio de tempo. Ok? E a última de question tag. Simple past. Tem que usar o auxiliar do simple past, que é o did. Se aqui está na afirmativa, aqui tem que ser na negativa. Então, eliminamos esse que não é ou é a B ou é a D. Shouldn't, do outro lado, só pode ser should. Se aqui está na negativa, aqui só pode ser na afirmativa. Certo? Should, she, letra B. Então, está aí, meu povo. Fique ligado nas nossas aulas, pessoal, que aqui a gente está revendo tudo sobre a EA. Beijo a todos, até nossa próxima aula.